Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o Tio Brutus e hoje, dia 1º de março, nós tivemos a aplicação da prova objetiva do processo seletivo do IBGE para os cargos de agente de coleta e supervisor de coleta e qualidade. Eu vou estar conferindo com vocês aqui o que eu acredito ser a solução da parte de raciocínio lógico e matemático da prova para o cargo de supervisor. Então, partindo aqui para a primeira questão, a questão de número 15, temos o seguinte: o gerente de uma atividade de recenseamento tentou garantir que bora marcar esse todas aqui, todas as equipes de recenseadores fossem compostas de acordo com duas referências de equidade, uma relativa à idade e outra relativa ao local de residência. Ou seja, a tentativa dele foi que todos os grupos tivessem essas duas características. Então vamos seguir. No entanto, sua tentativa não foi bem sucedida, ou seja, vamos analisar agora qual que é a alternativa correta. Pelo menos uma equipe de recenseadores foi composta em desacordo com alguma das duas referências de equidade. Isso aqui para mim está correto, porque se o objetivo era garantir que todas tivessem as duas características, então o que seria a negação disso? Pelo menos alguma não tem uma dessas duas características. Então a questão A é o gabarito. Mas vamos seguir. Pelo menos uma equipe, até aqui está de boa, foi composta em desacordo com ambas as referências de equidade. Realmente, se uma equipe estiver em desacordo com ambas as referências de equidade, a tentativa do gerente vai ser fracassada. No entanto, para que fracasse, só precisa ter uma das características ausentes. Então, questão B está incorreta. Pelo menos uma equipe de recenseadores, até aqui tranquilo, foi composta de acordo com outras referências de equidade. Essa questão aqui está totalmente fora de contexto, totalmente incoerente. Todas as equipes de recenseadores foram compostas, em desacordo com ambas as referências de equidade. Aqui, novamente, se acontecesse, o gerente teria fracassado, mas para que o fracasso aconteça é mais simples. Basta que isso aconteça. Letra A. Todas as equipes, e se todas é problema, foram compostas em desacordo com alguma. Realmente, só bastava ter uma, não tendo alguma das referências. Nós aqui estamos falando todas, então, questão é incorreta, questão certa, letra A. Partindo para a próxima questão, temos a questão 16. O número de agentes alocados em uma atividade de coleta de dados a ser realizada em uma região é proporcional à sua área. Inicialmente, um total de 20 agentes foi alocado para uma atividade em uma região retangular, cujo comprimento mede C e cuja largura mede L em metros. No entanto, decidiu-se posteriormente que a região fosse ampliada, de modo a preservar a forma retangular original, mas com comprimento 20% maior, isso aqui é chave, e largura 25% maior. De acordo com a proporção citada, o número de agentes a ser alocado na atividade a ser realizada na região ampliada é... Então vamos analisar. Se eu tenho um retângulo, faz de conta que isso é um retângulo, eu vou dizer aqui que essa dimensão é a largura e essa aqui é o comprimento. Para um retângulo de comprimento C e largura L, demandam 20 recenseadores, não é isso? 20 agentes, está escrito agentes. 20A. Então, o enunciado pergunta qual seria a quantidade de agentes para uma região que fosse um pouco mais larga e um pouco mais comprida. Ou seja, 20% maior no seu comprimento, mais 20% no comprimento e mais 25% na largura. Aqui, gente, vamos cair
num caso simples de regra de 3. Basta a gente observar o seguinte: para a gente obter a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. A base a gente tem L, a altura seria o C, então LXC a gente tem a área desse retângulo. Então, para essa determinada área, a gente precisa de 20 agentes. Para essa área maior, como é que a gente põe isso em números? Ora, 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E isso é igual a 0,25. Beleza. Se a nova dimensão de largura é 25% maior que a largura original, eu vou somar esse valor a esse valor aqui. Então, nossa dimensão aumentada da largura, L2, é igual a L1 mais 0,25 de L1. Isso é igual a 1,25 L1. Beleza? Idem para o caso do comprimento. Então, a gente vai ter o seguinte: 1,25 L vezes 1,2 C demandam X agentes. Primeiro eu vou refazer essa multiplicação. Então, eu tenho 1,25 vezes 1,20, eu tenho 0, 0, 0, 2 vezes 5, 10, a 1, 4 com 1, 5, 2. Agora só repete, 5, 2, 1, 0, 0, 5 e 5, 10, a 1, 2, 2, 4 com 1, 5, 1. E agora eu conto a quantidade de casas depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas depois da vírgula. Esse produto aqui é 1,5 LC, que demandam X agentes. Então, agora a gente vai fazer uma regra de 3. Eu tenho que, para o retângulo LC, eu preciso de X agentes. E eu multiplico 20 por 1,5. 20 vezes 1,5. Então, a quantidade de agentes para esse retângulo vai ser 20 vezes 1,5 dá 30. Então, a nova quantidade de agentes que serão alocados para essa atividade na região ampliada, a alternativa é 30 agentes. Próxima questão, questão 17. Um carro leva um tempo de 4 horas para percorrer uma determinada distância. Eu vou chamar essa distância de D. Com uma velocidade média V. Para percorrer a mesma distância, com a velocidade média 60% maior, o carro levará. Então, eu tenho que velocidade média, lembrando lá de física, né? É igual a distância percorrida sobre o tempo. Show! Isolando o tempo, eu tenho que tempo é igual a distância sobre a velocidade média. Beleza? Então, para a primeira situação, a gente leva 4 horas para percorrer essa distância D com a velocidade média V. Deixa só V, que foi como o enunciado chamou. Primeiro instante aqui. Já para a segunda situação, a gente quer saber o tempo, sendo que a distância é a mesma e a velocidade é 60% maior. Se a velocidade é 60% maior, então eu vou ter o valor inteiro de V mais 0,6. Então, a velocidade do segundo trajeto é 1,6 V, o mesmo V inicial. A gente tem, a partir dessa relação, o valor de D. Isolando D, a distância, isso é igual a 4V. Essa distância é a mesma distância daqui. Então, a gente vai usar essa informação para poder resolver essa equação. Então, resolvendo, temos que o segundo tempo é igual a 4V
sobre 1,6v. V e V estão multiplicando, nós podemos simplificar. Então, a questão se reduz a fazer essa divisão. Eu gosto de dividir assim. Ao invés de dividir 4 por 1,6, eu multiplico por 10 em cima e embaixo, que aí mantém a proporção, e eu divido 40 por 16. Dá no mesmo, viu, gente? Vocês fazem do jeito que se sentir mais confortável. Então, 40 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16, 32. Sobram 8. 8 não divide 16. 80 dividido por 16 vai dar 5. Só que, atenção! Nosso resultado é 2,5 hora. Não tem a opção 2,5 hora. Mas eu sei que no sistema decimal esse 5 aqui é referente à metade. Ou seja, a hora que o carro leva para percorrer o mesmo trajeto com 60% a mais da velocidade é 2 horas e 30 minutos. Alternativa correta, letra D. Próxima questão, questão 18. O valor correspondente a 44,44% de 25 é, de novo, questão de porcentagem. Aqui se reduz simplesmente a uma continha de multiplicação. Então, 44,44% é a mesma coisa que 44,44 dividido por 100. Movendo as casinhas aqui para a vírgula, movendo as casinhas da vírgula, perdão, isso é igual a 0,4444. Então, agora basta a gente multiplicar esse valor por 25. Então, fazendo a multiplicação, nós temos 0,444 vezes 25. Isso é igual a 5 vezes 4 vai dar 20, a 2, 20 com 2, 22, 20 com 2, 22, 20 com 2, 22. 2 vezes 4, 8, 8, 8, 8, 0. 0, 2 mais 8 vai dar 10, a 1, 10 com 1, 11, 10 com 1, 11, 10 com 1, 11, fechou, e eu tenho 4 casas depois da vírgula, então 1, 2, 3, 4. 11,11, resposta certa, letra B. Próxima questão, questão 19. Uma urna possui apenas bolas vermelhas e bolas azuis. Nessa urna, as quantidades de bola de cada cor são tais que a probabilidade de uma bola retirada ao acaso ser vermelha é igual a 0,4. Uma segunda urna também possui apenas bolas vermelhas e bolas azuis. No entanto, nessa urna, as quantidades de bolas de cada cor correspondem ao dobro das quantidades de bola de cada respectiva cor na primeira urna. Galera, probabilidade tem a ver com proporção, com fração. Então, se eu dobro tanto a quantidade de bolinhas vermelhas quanto a quantidade de bolinhas azuis, a chance vai ser a mesma. Então, se a chance antes era 0,4, se eu dobro tanto uma quanto a outra, mantém a proporção. Essa aqui, resposta certa, letra C. Próxima questão, questão 20. Para o número real x igual a meio, é falsa a desigualdade. Então, vamos passar por cada uma. Item A, x sobre 3 menor ou igual que 2x. Vou trazer isso para cá. X de um lado, x do outro, eu posso dividir e simplificar. Então, eu tenho que 1/3 é menor ou igual a 2. Isso é verdade. 1/3 é aproximadamente 0,33. Então, 0,33 com certeza é menor que 2. Tranquilo. De novo, tenho x de um lado, x do outro, posso simplificar. E aqui eu tenho que 1 é menor ou igual que 3. Esse também é verdade. Pessoal, atenção com esse caso, porque aqui a gente não pode resolver de forma genérica, que nem nesses dois. Por quê? Seguinte, simplificando de novo, eu vou dividir x de ambos os lados, aqui vai ficar 1, e aqui ao invés de ficar x ao cubo, vai ficar x ao quadrado. Então, 1
menor ou igual que x quadrado, você pode ter a ideia errada de que isso aqui é verdade. Só que o valor de x ele é um valor menor que 1. X é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. 0,5. Se a gente faz essa conta aqui, o que é que vai dar? 1 menor ou igual que 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. E isso é uma mentira. 1 não é menor que 0,25. Então a resposta certa é a letra C. Mas vamos conferir os demais itens. X menor ou igual que x ao quadrado mais x. Vou trazer essa para cá. Bom, eu posso subtrair x dos dois lados da desigualdade. Então, subtraindo x de ambos os lados, eu vou ter 0 menor ou igual que x ao quadrado. Isso é verdade, porque x ao quadrado, como a gente viu, é igual a 0,25, que é maior que 0. Então, o item D é verdadeiro. E agora a gente vai para o item E, que é o mais complicadinho, mas também é de boa. A gente tem x ao quadrado mais x menor ou igual que x mais 1, todo mundo ao quadrado. Lembra da regrinha lá de produto notável? Para a gente resolver isso aqui de maneira rápida, a gente tem a seguinte regrinha. O resultado disso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. X vezes 1 é o próprio x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é o próprio 1. Agora a gente tem que resolver essa equação aqui. Resolver não, dar uma simplificada. Eu tenho x ao quadrado aqui somando e x ao quadrado aqui somando. Eu posso subtrair dos dois lados e isso vai sumir. Eu tenho 1x aqui e eu tenho 2x aqui. Eu subtraio por x em ambos os lados, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 1x. Então, minha expressão simplificada vai ser 0 menor ou igual que x mais 1. Ora, x é um valor positivo. Então, qualquer coisa somada a mais 1, qualquer coisa positiva somada a mais 1 vai ser sempre maior que 0. Então, item E é verdadeiro, a resposta certa é letra C. Questão 21 agora. Um questionário é formado por 5 perguntas. Após ser aplicado, ele é organizado da seguinte forma. Há uma sequência formada por 5 algarismos, que sejam 1 ou 0, conforme cada resposta à sua respectiva pergunta, a saber, respondida 1 ou não 0. A exemplo, se apenas 3 das primeiras perguntas foram respondidas, o questionário é transformado na sequência 11100. O número total de sequências que poderiam ser formadas a partir de tal transformação é... Galera, questãozinha de análise combinatória. Então, AC, análise combinatória, nós temos duas possibilidades, 0 e 1, e a gente tem 5 algarismos. Do conteúdo lá de análise combinatória, a gente tem que, para obter o número total de sequências, basta a gente elevar o número de possibilidades ao número de algarismos. Então, a gente vai ter 2 à quinta, que isso aqui é igual a 32. Resposta certa, letra E. Questão 22 agora. A última questão. Todos os membros de um grupo possuem até 30 anos de idade e foram entrevistados. A tabela a seguir mostra a frequência de alguns dados referentes às idades dos entrevistados, agregados em diferentes classes, algumas das quais possuem sobreposição. Então está aqui a tabelinha. Até 18 anos temos 21 indivíduos, de 19 a 27, 30 indivíduos, 19 a 22, 20 indivíduos, 23 a 28, 34 indivíduos, e de 28 a 30 anos, 46 indivíduos. O ponto-chave aqui para a gente desvendar essa questão é observar esses dois intervalos. Note que esse intervalo de 19 a 22 anos, ele está contido nesse intervalo de cima, porque esse vai de 19 a 27 anos. Então, a gente pode diminuir esse intervalo, a gente pode estreitar ele. Ao invés da gente ter 19 a 22 e 19 a 27, o que a gente pode fazer? Pegar o que seria a próxima idade, 23 anos, até 27, e fazer a diferença entre esses dois intervalos. Fica melhor a gente esboçando. Então, eu tenho que
19 a 27 temos 30 indivíduos. De 19 a 22 anos temos 20 indivíduos. Eu quero saber desse intervalo aqui, quantos tem? Ó, de 22 a 27. Então, de 22 a 27 anos, nós vamos ter a diferença entre esses dois valores. Então, 30 menos 20, 10. Então, entre 22 e 27 anos, nós temos 10 indivíduos. Percebe que a gente vai voltar para o caso inicial, onde a gente tem aqui um intervalo que está contido no outro. 22 a 27 está contido nesse intervalo de 23 a 28. Então, se eu fizer a diferença entre esses dois intervalos, eu vou obter exatamente quantos indivíduos têm 28 anos. Então, esboçando aqui mais uma vez, de 23 a 28 temos 34 indivíduos, de 22 a 27, 10 indivíduos. Se eu quero saber quantos indivíduos têm 28 anos, basta subtrair esses dois valores que vai sobrar só o número de indivíduos com essa idade. Então, 34 menos 10, 24, resposta certa, a letra A. Então, galera, foi isso. Isso não foi uma aula, um tutorial passando os conteúdos teóricos, foi só como eu resolvi e como eu acredito que está correta as questões de matemática do concurso do IBGE. E espero que vocês tenham curtido. Quem sabe mais para frente a gente pode ter um vídeo mais detalhado explicando qual o conteúdo de cada questão, o que é que você tem que aprender, o que é que você tem que focar mesmo para poder obter sua aprovação. Então é isso. Boa sorte a todos. Eu vou ficando por aqui. Até logo.